Vem cá, deixa eu te contar um segredo. Paulo não viu nada no terceiro céu. Isso mesmo, Paulo não viu nada no terceiro céu. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Se você é novo por aqui, eu peço a você inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, ative o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado ou notificada. Estamos quase chegando aos 300 inscritos. Eu peço a você, me ajude nisso. Estamos aqui formando uma comunidade de pessoas apaixonadas pelas Sagradas Escrituras, porque a minha missão, objetivo e propósito aqui é semear a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da exposição bíblica. E não diferente, no vídeo de hoje eu quero sanar uma dúvida que muitas pessoas têm e também quebrar algumas objeções aí que muitas pessoas têm sobre aquele texto de 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 4. Meus irmãos, quando a gente faz um estudo mais aprofundado da segunda carta aos Coríntios, podemos notar que o apóstolo Paulo está defendendo o seu ministério contra alguns super apóstolos que estavam entrando naquela igreja e arrebatando o coração daqueles crentes. Paulo ele está muito brabo aqui escrevendo, dizendo que havia ali uma fofoca com o seu nome. Esses super apóstolos estavam pintando uma imagem diferente de Paulo, dizendo que Paulo ele era muito ousado, muito ignorante em carta, mas presencialmente ele era um gatinho, ele era humilde. E Paulo está se defendendo, dizendo que o mesmo temperamento que ele tinha presencialmente era o mesmo temperamento que ele tinha em sua ausência. Na verdade, ele está chamando a atenção daquela igreja, dizendo que eles eram muito estranhos, ou seja, que eles recebiam sempre com muita alegria aquelas pessoas que adentravam na igreja pregando um Cristo diluído, um Cristo diferente que ele e sua equipe tinha ensinado, um Cristo diferente dos evangelhos. Não diferente, estamos vivendo a mesma coisa, o mesmo erro nos dias de hoje, onde alguns pseudos pastores, apóstolos, pseudos profetas estão arrebatando o coração da igreja, pregando um Cristo diluído, um Cristo que ama o pecador, mas não ama o pecado. Isso não tem base bíblica. Me perdoe, mas isso não tem base bíblica. Nós vemos que Cristo, ele abomina o pecado e odeia também aquele que comete o pecado, porque quem comete o pecado não é filho de Deus. Cristo ama aquele que é ex-pecador, aquele que se arrepende, aquele que até cai em suas falhas, em seus delitos e pecados, mas se arrepende no mesmo momento porque ele carrega em si o Espírito Santo. Não temos base bíblica para defender que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não temos versículos bíblicos para corroborar com esse texto falado por muitas pessoas que é um texto antibíblico. Então, nessa igreja, o apóstolo Paulo chama muito a atenção desses crentes que recebiam pessoas assim, pregando alguns textos intitulados como textos bíblicos, mas que tinham o objetivo de massagear o ego da igreja até que eles pudessem arrebatar o coração daqueles irmãos. E Paulo começa a defender o seu ministério dizendo que o seu ministério de fato era verdadeiro porque ele era marcado por sofrimento e Paulo não desistia em meio ao sofrimento. Ele diz que por muitas vezes sofreu naufrágio, ele passou por perseguição dos seus próprios irmãos, os judeus. Ele disse que por muitas das vezes ele não tinha casa para ser hospedado, teve que dormir no sereno, na rua, e faltou água, faltou comida, mas mesmo assim ele não deixou de ir até esta igreja, de plantar essa igreja e pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E a partir do capítulo de número 12, ele quer atestar que é verdadeiro e de Deus o seu ministério, tanto que ele começa a compartilhar algumas revelações com esta igreja, dizendo que ele teve um impacto profundo no seu ministério quando ele pôde ter uma revelação do terceiro céu. Olha só, capítulo 12, verso de número 4, na NTLH, Paulo diz assim, nova tradução na linguagem de hoje. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar.
E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Muitos pregadores por aí pregam esse texto dizendo que Paulo foi até o terceiro céu e viu coisas que ele não pôde compartilhar, essas coisas que ele viu aos seus irmãos. Mas Paulo diz aqui que ele não viu, que ele foi levado em espírito, mas ele ouviu muitas coisas e não pôde compartilhar essas coisas. Ou seja, e ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar, ou seja, não existe no vocabulário humano algumas palavras para descrever aquela experiência que ele teve no terceiro céu. Então, o apóstolo Paulo deixa registrado aqui que ele ouviu e não viu coisas no terceiro céu. Então, preste mais atenção nesse texto e explique às pessoas que às vezes têm esse entendimento e começam a falar aí sobre coisas que Paulo viu. Paulo não viu nada no terceiro céu. Paulo ouviu muitas coisas no terceiro céu e ele diz que palavra humana não pode descrever tudo que ele ouviu no terceiro céu. Se esse vídeo te edificou, eu peço, compartilhe para mais pessoas para que eu possa esclarecer através da palavra de Deus muitas dúvidas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like e que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!